Pessoal, vamos continuar então a resolução dos exercícios do último simulado, do simulado aplicado no dia 29. E essa questão número 2 ela é bem interessante. Diz o seguinte, uma barra de madeira maciça com a forma de um paralelepípedo reto retângulo tem as seguintes dimensões: 48, 18 e 12 centímetros. Para produzir calços para uma estrutura, essa barra deve ser cortada pelo carpinteiro em cubos idênticos. Muito bem, então todos os cubos do mesmo tamanho, todos os cubos do mesmo volume. E lembrando que cubo, pessoal, tem as 3 dimensões do mesmo tamanho, 3 dimensões congruentes, senão não seria um cubo, ok? Na menor quantidade possível. Então eu vou cortar esta peça, essa barra em cubos, mas tem que dar a menor quantidade possível de cubo. Então, como é a menor quantidade possível, esses cubos têm que ter o maior volume possível, porque se eles forem pequeninos, vão ter uma quantidade grande. Então tem que ser a menor quantidade. Para que ele tenha a menor quantidade, ele precisa ser o maior possível. Então, o que eu tenho que descobrir para resolver esse problema? Qual é as dimensões desse cubo? Ok? Qual é a medida do lado, da aresta desse cubo? Então, desse modo, o número de cubos cortados será igual a... Vamos pensar um pouquinho? Então, eu tenho aqui já uma figura pronta, para agilizar o processo. Fiz aqui uma figura que parece ser um cubo. Lembra, cubo não, paralelepípedo, né? Cubo é o que a gente vai fazer com ele, ok? Então isso aqui é um paralelepípedo, meu paralelepípedo reto retângulo. Se ele é um paralelepípedo reto retângulo, todos os ângulos formados na sua superfície são retos. Muito bem, então o que eu vou ter que fazer, pessoal? Então eu coloquei 48 aqui, pode ser a largura dele, 18 a profundidade e 12 a altura dele. Bom, então eu vou cortar isso aqui em cubos. Qual que é a ideia, pessoal? Então você vai procurar um número, certo? Vai dividir esse lado aqui em partes que tenha medida. A mesma coisa você vai fazer com isso aqui e a mesma coisa você vai fazer com esse aqui. Então você vai dividir as dimensões em medidas iguais. Ou seja, então se eu dividir isso aqui em 2 partes, vai dar 9. 9 mais 9, 18. Só que aqui eu não consigo medir 9 também, porque 12 não é múltiplo de 9, não daria certo. E nem o 48 também não é múltiplo de 9. Então eu tenho que achar um número que cabe nessa dimensão, que cabe nesta dimensão e que cabe nessa dimensão uma quantidade exata de vezes. E tem que ser a maior. Por exemplo, se eu dividir isso aqui em partes de 2 unidades, caberia 9. Se eu dividir isso aqui em parte de 2 unidades, caberiam 6. E se eu dividir isso aqui em parte de 2 unidades, caberia 24. Só que aí eu estaria formando o cubo de 2 unidades. No caso, qual que é a unidade que ele colocou? 2 centímetros. E não é isto, eu quero que ele tenha o maior volume possível. Então, qual que é a ideia? Você vai achar um número que cabe uma quantidade de vezes exata aqui, uma quantidade de vezes exata aqui, claro, o mesmo número, e uma quantidade de vezes exata aqui. Esse número chama-se maior divisor comum deles. Então, é o maior número que divide o 48, o 18 e o 2. Assim, você vai achar os divisores de 48, escreve assim, os divisores de 48. Ou seja, esta medida aqui eu posso dividir ela por quem? Pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 6, pelo 8, pelo 12, pelo 16, pelo 24 e também pelo 48. São todos divisores de 48.
ok? Então, se eu dividir isso aqui em pedacinhos de 1, posso dividir isso aqui em pedacinhos de 2, posso dividir isso aqui em pedacinho de 3 e assim por diante. Ó, 1 vezes 48 dá 48, 2 vezes 24 dá 48, 3 vezes 16, 48, 4 vezes 12, 48 e 6 vezes 8, 48. Vou fazer a mesma coisa com os divisores de 18. Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. 1 vezes 18, 18, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 6, 18. E vamos achar também os divisores de 12. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos encontrar agora o maior divisor comum dos três, né? Claro, o maior divisor comum tem que ser dos três. Ó, o 1 é divisor dos 3, o 2 é divisor dos 3, o 3 é divisor dos 3. E quem? O 6, ó, 6, 6 e 6. E o maior, pessoal, é o 6, ó. Significa o que então? Que eu consigo dividir essa dimensão aqui em de cada divisão, cada parte medindo 6, esse daqui também cada parte medindo 6, esse aqui também cada parte medindo 6. O que eu estaria fazendo? Construindo aqui, ó, cubos de cubinhos de dimensão 6. Então seria 6 por 6 e também a nossa 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, ó. Então daria um cubinho de 6, ó. Aqui caberia mais um e depois caberia mais um, ó. 1, 2, 3. Aqui vão caber quanto? 2, 1, 2. Claro que as minhas medidas aqui estão. E aqui vai caber quanto? 8, tá? Então vão ficar aqui uma fileira de 8 e aqui uma fileira de 3 e aqui uma fileira de 2. Então, cada cubinho nosso, cada cubinho desse aí, vai ser 6 por 6 por 6. Tudo bem? A pergunta é, quantos cubos desse daqui dá para eu fazer? Tá? Muito bem, vamos lá. Então, para isso eu preciso saber qual é o volume do meu sólido, do meu paralelepípedo. E o volume de um paralelepípedo é fácil, né, pessoal? É só pegar 48, multiplicar por 18 e multiplicar por 12, que vai dar o volume. É só multiplicar todas as dimensões. Portanto, multiplicando isso daqui, tem que fazer a continha. Se eu não me engano, vai dar 10.368. Tudo bem, pessoal? 10.368. Significa o quê? Que todos esses cubos que tem aresta medindo 6, todos eles juntos também vai ter que dar 10.368. O que eu vou fazer? Vou calcular então o volume desse cubo aí. Então o volume do cubo é o que? 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 6 elevado ao cubo. E 6 elevado ao cubo, o que vai dar? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. Tudo bem? O que eu faço agora? Então, eu vou pegar este volume aqui e vou dividir por esse. Eu quero saber quantas vezes esse cubo cabe aqui, que é o que o problema quer saber. Ó. Desse modo, o número de cubos cortados será igual a... Vamos lá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Então, vai pegar esse volume aqui e dividir por esse, concordam? Tá? Isso aqui é o volume do paralelepípedo. Esse aqui é o volume do cubo. Então, quantas vezes esse cabe no esse? Então, eu vou pegar 10.368 e vou dividir por 216. Eu não fiz essa conta, esse cálculo ainda, mas vai dar 48, pessoal. É só a gente conferir. Bom, significa então que quantos cubos desse daqui vão caber aqui? 48 cubos. E eles vão ter o maior volume possível, portanto é a menor quantidade possível. A menor é 48. E esse cubo aí vai ter aresta medindo 6.
Bom, pessoal, então resolvido o problema, a alternativa correta é a letra D, tá bom?